Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está muito feliz essa noite? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 12. Deus é fiel. Eu creio num Cristo que é vencedor. Se você crê nesse Cristo, abre o seu diafragma e grite, mas grite com vontade, com fé, e dê a Ele um belo glória a Deus, porque Ele merece. Lucas 7, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A igreja diz amém? Feche a Bíblia, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado e aperta com vontade, com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Oremos. Pai, uma vez mais nós te glorificamos. Uma vez mais nós entendemos que daqui a alguns momentos este lugar ficará pequeno para o tamanho da avalanche da glória que o Senhor vai derramar sobre este lugar. Senhor, abre as comportas do céu e mande aqui para baixo uma comitiva de anjos. E estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos e comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta hora, meu Deus, e engrandece esse lugar e mostra que o Senhor nunca mudou. Em nome de Jesus, amém, amém. E a igreja diz amém, tomando seu assento, gritando, porque Jesus é maravilhoso. Pastor, existem estágios da morte. Para nós seres humanos réis, mortais, existe pelo menos 3 estágios da morte. Quantos estágios eu disse, igreja? Faz biquinho para falar e repetir. 1, 2, 3, quantos estágios? É por isso que eu sou apaixonado por essa igreja. Eu vivo para pregar para ela. 3 estágios. Primeiro estágio: toda vez que morre alguém, a pessoa é arrastada ou para dentro de casa ou para dentro de um velório, para se então ter os últimos momentos com os familiares e as pessoas se despedirem. Então o primeiro estágio da morte é o velório. Após o velório segue-se o cortejo fúnebre. E depois do cortejo fúnebre, a pessoa é colocada dentro de uma tumba. E dentro de uma tumba termina os seus dias. Pois bem, se você nunca se perguntou, quem sabe hoje eu posso lhe dizer: por que Jesus no seu ministério terreno ressuscitou apenas 3 mortos? Por que não ressuscitou 4 e nem 2? Foram 3 mortos. Exatamente para mostrar para nós que o poder dele não tem limite. O poder dele pode bloquear a morte em qualquer um dos estágios que ela esteja. O primeiro estágio da morte, eu vejo meu Cristo encontrando a tal filha de Jairo, que a Bíblia faz questão de não dizer o nome da menina. Ela estava morta, estava dentro de casa, estava o velório, o caixão estava bem feito, a menina já tinha sido quase que embalsamada, as flores estavam ali, os parentes estavam ali, os amigos estavam ali. Mas como ainda era o velório, a notícia não havia corrido por toda a terra. Só os vizinhos sabiam daquela morte. Pois o meu Cristo fez questão de parar a morte no começo dela e mandou um recado para a menina ressuscitar. Ou seja, eu aprendo com o meu Jesus: se houve alguma desgraça, alguma miséria que aconteceu na sua vida agora há pouco, há 5 minutos atrás, o Senhor manda dizer que Ele pode travar a desgraça agora, pode parar a calúnia agora, Ele pode parar nesse exato momento aquilo que anda falando de você. E aquele que começou de manhã falando, antes do final da noite vai ter que receber uma ligação dizendo: para de falar que morreu, porque já ressuscitou, porque já ressuscitou. Você crê nisso? Pois meu Cristo também tem o poder de parar a morte no meio do caminho, no meio do velório. Amigo, não se desespera, irmão, não fique triste. Deixe os maldizentes falarem, deixe os coveiros de igreja falarem,
Deixa essas pessoas que envelheceram na fé, emprestam a sua língua para Satanás todos os dias. Que seja ele de que patente for, que seja ele de querubim a um reles pastor simples, que seja ele só um membro, lavador de igreja. Tem pessoas que depois de algum tempo na fé perdem completamente o reduto da esperança, e quando eles olham para você, eles apostam na sua sepultura, eles apostam na sua morte. Meu Deus, eu acho que não tem nenhum pregador que mais ressuscitou nesse país do que eu. Quantas vezes disseram que eu morri, e olha eu Vivinho da Silva aqui, olha. Por quê, pastor? Porque o homem mata aquilo que o homem faz viver. Agora aquilo que Deus da vida, dá para nascer um macho que faça ele morrer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pode alguém fechar uma porta aqui, pode alguém fechar a porta de um estado aqui, podem fechar a porta de um país inteiro. O meu Deus é dono do mundo. Eu vou repetir: o meu Deus é dono do mundo. E aqueles que maldisseram a sua vida, que estão caminhando a longe 10 metros do caixão, com medo de tocar em você, porque dizem que você já está morto, está imundo, fique tranquilo. Se eles não tocam em você, eu vou te apresentar alguém que toca em você mesmo estando dentro de um caixão. É o meu Jesus. Quando ele parou na frente daquele cortejo fúnebre e viu o sacerdote a 10 metros longe, e viu todo mundo dizendo assim: esse velório tem que continuar, eu tenho que ir para o trabalho. Pessoas que vão a um velório, não têm intimidade com aquele que está morto, querem que aquilo acabe logo. Só houve uma pessoa que ficou feliz quando aquela turba toda parou. Só houve uma pessoa que ficou feliz quando viu o caixão do menino parar. Foi a mãe. Quem foi? Pergunte a mim por quê, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Porque era a única que tinha elo de fidelidade e intimidade com o menino. Para ela, eram mais 5 minutos que ela ia poder ver o rosto do filho a quem ela trouxe a vida. Nenhum pai deveria ter que sepultar o filho. Deveria ser contra as regras cósmicas da natureza e do universo. Só quem já pegou no filho e colocou dentro de um caixão, e teve que fechar as borboletinhas da aba, e ter que levar para dentro de um buraco, sabe o sentimento daquela mãe. Então, se você não entende do que eu estou falando, eu entendo, porque eu já peguei na alça do caixão de um filho. Eu sei o peso e a dor. Mais 5 minutos, era como se a eternidade houvesse parado, mas ninguém está se importando com a mãe. Aí entra o meu Jesus em cena. Ele atravessa o meio da multidão e vai até onde está o caixão. Ele não olha o caixão. A Bíblia diz que o olhar dele era fixo na mãe. O olhar era fixo em quem? Não ouvi. Jesus não está olhando para o caixão, para o morto. Ele está olhando para a mãe. Porque todo mundo já havia dito que estava morto, mas a mãe tinha dentro dela uma centelha de esperança. Quando Jesus olhou nos olhos dela, ele encontrou aquela mãe trazendo à sua memória um menino com 8 dias de nascido, e ela com as suas entranhas dilaceradas, mas cumprindo a lei, indo ao santuário, levando um par de rolinhas ou pombinhos e apresentando aquela criancinha a Deus. E ela disse: Deus, o meu filho é seu. E agora ela vê o filho morto no caixão. Havia um ponto de interrogação na vida dela, dizendo: se eu consagrei a Deus, por que é que morreu? A pergunta dessa mulher hoje está estampada no rosto de alguns que estão me olhando aqui. É claro que alguns não param de lixar a unha. Inclusive, diga para a irmã do seu lado aí: isso aqui não é um salão de beleza, isso aqui é a casa do Deus de Israel. Fale para o outro que está mandando mensaginha no celular que aqui não é ponto de encontro. Aqui é um lugar onde nós temos que estar ligados naquele que fez os céus e a terra para que o milagre aconteça. Em nome de Jesus Cristo, eu venho contra todos os demônios que bloqueiam sonhos, contra todos os demônios que sepultam ministérios, contra todos os demônios que roubam a esperança, e profetizo que nesta noite o meu Cristo arrebenta os grilhões, quebra as cadeias. Vai haver uma ressurreição no vale dos mortos. O vale dos sonhos vai prosperar.